Cesse, ouça. Existe uma voz que supera o teu cansaço. Cesse os ruídos externos e internos. A terra pode girar, os relógios podem acelerar, mas neste momento eu prendo o tempo em tua alma. Nada é mais importante do que o que vou te contar. O que você está prestes a ouvir não é uma orientação humana, nem uma afirmação positiva. É um decreto perpétuo. É fogo sagrado em palavras vivas. Se você desconsiderar esta convocação, oportunidades podem se esvair. Porém, se você ficar comigo até o final desta mensagem, uma nova oportunidade surgirá e ninguém poderá impedir o que já foi iniciado. Porque eu, o Senhor, sei o que há dentro de ti. Não só as palavras que você diz aos outros, mas também os silêncios que engole à noite. Compreendo a pressão oculta, o medo disfarçado, as contas que você observa sem saber como quitar, o filho que você tenta guiar, mas sente que está fora de seu controle, transferindo para ele toda a sua angústia, pois ele tem cuidado de vocês. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Escreva nos comentários: Deus cuida de mim mesmo quando eu não entendo, porque essa verdade é o que mantém a tua alma firme quando tudo mais está prestes a desmoronar. Você já aguentou mais do que muitos conseguem imaginar. O que o mundo não percebeu, eu percebi. E o que aparenta ser o fim é, de fato, o começo da dobra. O que você tem enfrentado não é sinal de falta, mas de preparação. Nada foi desperdiçado. Nenhuma noite sem dormir, nenhum momento marcado por lágrimas, nenhum pedido que você acreditou não ter sido atendido. Tudo me alcançou. E até as perguntas que ainda não respondi, eu preservei. Existem pedidos que não atendi porque desejo te oferecer algo melhor. Estou tocando a sua casa agora. Nos bastidores da sua história, há uma liberação ocorrendo. O que parecia estar paralisado será liberado. Já toquei corações, uni pessoas, reavaliei planos e evitei desastres. Está em andamento o que determinei, e você começará a notar. Porém, mantenha o coração firme. As provas surgirão após a fé, e não antes. Quem acredita age antes de ver. Por essa razão, fortaleça a sua fé. Dê um like nesta mensagem e inscreva-se como uma forma de acolher esta palavra em seu espírito. Você achou que havia desperdiçado tempo? Que os anos que passaram foram tirados de você, mas eu sou o Senhor do tempo. E o que você acredita ter perdido, eu farei florescer com o dobro da glória. Estou em processo de restauração, e não será de maneira convencional. Será com surpresa, com impacto, com favor inesperado. Pessoas que antes ignoraram sua dor verão. Minha influência em sua vida será uma prova concreta de que eu cuido dos meus. O que eu tenho contigo não é remendo, é construção nova. Estou removendo os destroços e construindo com bases sólidas. A tua identidade será atualizada. Haverá transformação na forma como você se vê, pois muitos te rotularam por fracassos e erros do passado, mas eu te vejo pelo propósito eterno. Eu te criei para algo grandioso, e esse propósito não foi anulado pelos teus erros. Está vivo e começa a pulsar novamente. Você acredita que devido aos dias em que não orou, perdeu a conexão comigo? Devido a erros, desvios e pensamentos confusos? Porém, eu nunca te abandonei. Estive ao seu lado quando você se distanciou, e agora estou mais perto do que nunca. Enquanto você lê estas palavras, minha voz ressoa dentro de você. Não tenha dúvidas disso. É o meu espírito despertando a tua alma para uma nova era. Não é emoção, é despertar. E o que vou compartilhar a seguir é fundamental para a transformação. Não é necessário aguardar a mudança do cenário para viver em paz. A paz que ofereço não é externa, é interna. Já está acessível. Aceite. Mesmo em meio à turbulência, já estabeleci um refúgio em ti. E quem caminha em mim não é afetado pelo caos. Eu comando a tempestade, e hoje ordeno que o mar da tua mente se acalme. Agora, escreva nos comentários: Jesus é a minha estabilidade em meio ao vendaval. Esta frase é uma semente de concordância espiritual. Sempre que você expressa fé, você permite que o céu intervenha. Não fique mais em silêncio. Há poder nas crenças e declarações que você escolhe fazer. A atmosfera se transforma quando teu coração se harmoniza com a minha promessa. Já cogitou desistir? Não apenas uma vez, mas várias.
E mesmo sem perceber, o que te impediu foi a minha mão. Quando tudo em você queria se apagar, eu soprei vida em você. Hoje afirmo com convicção que o período de sobrevivência está chegando ao fim. Chegou a época de florescer. Já iniciei algo diferente. Você encontrará conexões divinas, caminhos inesperados e respostas instantâneas. Mas permaneça firme. Algumas conexões antigas estão sendo rompidas. Indivíduos que antes eram considerados indispensáveis começarão a se distanciar. Não tenha medo. Eu elimino o que limita, não o que constrói. Minha poda sempre precede um novo crescimento, e tudo o que é removido por mim prepara o terreno para algo maior. Não persista em segurar o que já não tem sentido para mim. Estou revitalizando também o teu corpo. Há um aspecto de cura se manifestando em tua saúde. O diagnóstico que te perturbou está sob meu controle. O que o homem considera permanente, eu considero reversível. Porque sou o médico dos médicos. Já liberei novas células, recuperei energia e renovei meu vigor. A tua fé é o meio dessa cura e ela se inicia internamente. A tua alma curada se refletirá em teu corpo, e o ente querido que você pensa estar perdido está sendo alcançado neste momento. Enquanto você lê, há anjos agindo em seu benefício. Não preste atenção nas ações. Observe a promessa. Sou especialista em tocar corações. O que parecia inalcançável para a tua casa se tornará testemunho. Registra. Minha família será a prova do poder de Deus. Declare, pois o céu está ouvindo. Já existem ações no invisível. O que você ainda não vê já começou a se organizar. E o tempo de espera está diminuindo, pois a obediência traz aceleração. E você, ao se manter até aqui, ativou códigos espirituais. Eu valorizo aqueles que me procuram com fervor. Eu premio aqueles que não desistem pela metade. Não tenhas medo, pois estou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Com a mão direita da minha justiça, eu te fortifico, te assisto e te amparo. Isaías 41:10. Aceite esta palavra como uma espada espiritual. Não se trata apenas de consolo, mas de uma ferramenta de progresso. Deixe um comentário. Deus é minha fortaleza e meu amparo. Estou selando esta mensagem em teu espírito como um pacto, mas não a oculte. Divulgue, compartilhe, ateste. Cada pessoa que for tocada por ti será impactada, e eu honrarei a tua bravura. Continue acompanhando o canal, pois ainda há muitas revelações por vir. Quem anda comigo está sempre sob orientação. Confirma a tua crença. Inscreva-se agora como um gesto espiritual. Esse ato é simbólico, porém impactante. É como um sim silencioso que ecoa pelo reino. Você não está sozinho. Está sendo conduzido, amparado e preparado para algo que ainda não foi visto. A promessa não morreu. Ela está mais viva do que nunca. E quem acredita verá. Você ainda vive porque há um sopro eterno que te mantém. A dor não impediu o que eu havia planejado, apenas ajustou sua sensibilidade para escutar com mais clareza. Tudo o que você acreditava ter perdido estava na realidade sendo ajustado, aparentemente fora do seu controle, mas perfeitamente sob a minha soberania. Nada ficou de fora. Nenhum momento foi desperdiçado. Tudo será revelado no momento que eu estipulei. E esse momento está mais perto do que você imagina. Você não compreendeu porque portas que pareciam certas se fecharam, mas agora, com o coração mais sensível, começará a entender que o que parecia ser um atraso era na realidade um livramento disfarçado. Você teria seguido trajetos que arruinariam o que foi construído silenciosamente dentro de você. Por essa razão, deixei que algumas oportunidades desaparecessem. Eu mantive a sua essência quando você apenas buscava resultados. E agora, com uma perspectiva espiritual mais madura, você verá de forma diferente. O sofrimento que você passou não foi punição, foi um processo de descoberta. Para mostrar o que é eterno, eu precisava remover o que te distraía. Você depositava confiança em estruturas que prometiam segurança, porém eram frágeis. Quando elas desmoronaram, você sentiu o chão se abrir, mas não percebeu que nesse vazio eu estava criando espaço para algo novo surgir. Não se tratou de destruição, mas do começo de uma reconstrução baseada em princípios eternos. O que está por vir não se abala com o vento. Você buscou preencher o vazio com distrações, relacionamentos e conquistas, mas nada disso foi suficiente. O que te falta não é algo que vem de fora.
É a totalidade da minha presença, residindo em cada parte do teu ser. Não vim apenas para te livrar do desespero. Eu cheguei para te colocar em um novo patamar de comunhão. Quando entender que a verdadeira paz não está nas circunstâncias, mas em minha presença, tudo ao seu redor se transformará, pois o céu começa dentro de você. As noites mal dormidas, os pensamentos agitados e o receio do futuro. Tudo isso se desfaz na presença daquele que triunfou sobre a morte. Estou te levando a um lugar onde o passado não define mais quem você é. As vozes que te julgavam estão sendo caladas. Não me refiro ao que você fez, mas ao que você me fez ser. E o que percebo em você é um potencial ainda não explorado, uma graça abundante e um destino selado pelo meu amor inabalável. Você já pensou que a fé era um peso a ser suportado, mas hoje eu te mostro que ela é uma ponte. É pela fé que você superará o que parecia impossível. É pela fé que o invisível se torna tangível. Não busque compreender com a razão o que só pode ser acolhido pelo Espírito. Caminhe com passos hesitantes, pois eu já estive à tua frente. O chão que hoje parece instável se transformará em uma trajetória sólida de milagres inquestionáveis. Você não precisa mais demonstrar nada para ninguém. As pessoas avaliam a tua trajetória pelos capítulos que conseguem ler, mas eu conheço o livro completo. Enquanto muitos enxergam apenas quedas, eu percebo crescimento. Você aprendeu a confiar em silêncio, a ter paciência em tempos de escassez e a rezar quando ninguém estava ouvindo. Essa força invisível que te impulsionou a se levantar quando tudo indicava para desistir é a evidência de que meu espírito reside em você. Não subestime essa força. Ela te amparará até o fim. As lágrimas que você ocultou em travesseiros têm um peso infinito. Nada foi deixado de lado. Cada uma delas se transformou em intercessão aos meus ouvidos. Eu coletei, observei e respondi. Embora você não tenha percebido de imediato, cada lágrima acionou promessas que agora começam a se revelar. Você não será recordado pela dor que suportou, mas pela esperança que se manteve acesa, mesmo quando tudo parecia desvanecer. E isso servirá como um testemunho para muitos. Agora ouça com atenção. Há um renascimento ocorrendo dentro de você, como um solo árido que começa a florescer após a primeira chuva. E essa chuva já aconteceu. É o momento de deixar a margem. Mergulhe. Não adie mais a sua entrega. Desejo guiá-lo por águas que trazem restauração, cura e renovação. Há um novo impulso se formando dentro de você. A tua alma já percebe, a tua mente ainda duvida, mas o teu espírito já aceita. O que está por vir é maior do que o que já passou. Você não está em atraso. O tempo que você acredita ter perdido será resgatado pela minha graça. O que outros levaram anos para alcançar, você verá surgir com facilidade, pois o que emana de mim não demanda esforço humano, demanda entrega. Desejo que confie não em planos impecáveis, mas no meu coração íntegro. Agora, escreva nos comentários. Acredito no plano divino. Dê esse passo espiritual, pois a fé sem ação é como uma semente que não germina. Entregue ao Senhor o seu caminho, confie nele e o resto ele fará. Salmos 37:5. Aceite essa promessa como um selo para esta fase da sua jornada. Confiança não é falta de medo, mas a escolha de prosseguir apesar dele. E ao fazer isso, você verá as obras que preparei se realizando. Se ainda não está inscrito, faça isso agora, pois manter-se conectado ao que produzo será combustível para o futuro. Não siga sem rumo, quando já te forneci orientações. A incerteza sussurra que talvez nada mude, mas essa incerteza é a voz do passado tentando barrar o futuro. Não estou restrito ao que já aconteceu. Eu sou aquele que muda realidades inteiras em um piscar de olhos. E esse momento pode ser agora. Sou capaz de restaurar relacionamentos danificados, purificar o histórico emocional e reconstruir a sua esperança. Não é necessário compreender o processo, apenas confie na minha palavra, e ela já recebeu alta. E onde existe palavra, existe poder. Tudo que os sistemas humanos te negaram, eu posso te dar por meios sobrenaturais. Não insista em se adaptar a padrões que não refletem a sua verdadeira essência. Eu te criei para ser luz em lugares que ainda não entendem o que é viver sob a minha graça.
Portanto, não se surpreenda se algumas pessoas se afastarem. Não se trata de rejeição, mas de alinhamento. Eu elimino o que me retarda para dar lugar ao que me impulsiona para o centro do meu propósito. Enquanto muitos procuram plataformas para se mostrar, eu procuro corações quebrantados que me ouvem em silêncio. E você tem sido um desses. Teus joelhos dobrados, mesmo sem que você percebesse, foram mais ouvidos do que gritos altos. Observei quando escolheste o silêncio em vez da vingança, quando perdoaste sem esperar perdão. Essa justiça oculta será revelada em público, pois eu glorifico os que permanecem leais, mesmo quando tudo ao seu redor sugere que desistam. Os ciclos antigos estão chegando ao fim. O que você aguentou por tanto tempo se tornará sabedoria. Não haverá mais recorrência de dores. Estou finalizando padrões que te seguiram por gerações. O que deixou teus pais paralisados não te deterá. O que feriu tua linhagem em ti será restaurado. A partir de você, um novo legado será criado. E muitos serão impactados, não só pelo que você diz, mas pelo que você vivencia. Você é a resposta para várias gerações. Não tente retornar ao que era antes. Não te chamo para refazer o que já foi destruído. Convido você a construir sobre a rocha. Tudo que é eterno tem seu início do zero. Não conserto o teu passado. Eu escrevo uma nova história. E essa trajetória não será marcada por altos e baixos, mas por constância, propósito e bênçãos. Você começará a notar como as coisas se encaixam naturalmente. Porque, ao caminhar ao meu lado, até o que parecia aleatório passa a ter sentido. Uma nova sensibilidade está sendo despertada. O que antes não chamava sua atenção agora toca seu coração de maneira diferente, pois seu espírito está se despertando para o que realmente é importante. Quando a eternidade te convoca, as distrações perdem a força, e eu estou convocando para uma maior profundidade, autenticidade e vitalidade. Não aceite mais viver de forma incompleta. Não se contente com a superficialidade. Eu sou Deus de plenitude, e é isso que tenho reservado para você. Também te digo que nada poderá tirar o que te entreguei. Existem dons, talentos e promessas que ficam guardados até o momento adequado. E esse momento chegou. Você verá portas se abrindo, mas não só isso. Também verá a bravura para cruzá-las, porque de que vale uma oportunidade sem ousadia? Por isso, estou despertando a tua coragem. A timidez que te impedia está sendo eliminada. Você falará com firmeza, caminhará com segurança e viverá sem receios. A voz do acusador será silenciada. Ele tentou usar o teu passado como prisão, mas eu já me libertei dessas correntes. O que te envergonhava se transformará em sabedoria, e aqueles que te julgaram perceberão em ti a minha presença, pois eu opto pelo improvável, pelo esquecido, pelo subestimado. E quando eu exalto, ninguém pode rebaixar. Prepare-se para ser percebido de maneira diferente, mas lembre-se, não procure aplausos, busque permanência. Não te chamei para impressionar, mas para fazer a diferença. Em breve, o que antes te perturbava não terá mais influência sobre ti. Você olhará para o passado e reconhecerá o quanto evoluiu. As dores ainda existem, mas não te controlam mais. Isso representa a maturidade espiritual. É quando você não espera mais que tudo esteja perfeito para louvar. Você louva mesmo com lágrimas nos olhos, pois tem certeza em quem acredita. E esse louvor sincero, desprovido de máscaras e interesses, eleva-se até o meu trono como um incenso agradável. Isso me comove. Agora eu te convido a olhar para cima. Tua cabeça não se inclinará mais. A esperança sendo infundida em tua visão. O que antes era cinza, agora se torna colorido. O futuro não será uma continuação da sua dor, mas o resultado da sua escolha de confiar. E mesmo que novos ventos cheguem, eu serei teu refúgio. Não existe lugar para desespero onde eu vivo, e eu resido dentro de você. Que essa certeza te seja suficiente, pois onde estou, nada falta. Onde estou, tudo começa de novo. Apenas fique, não haja impulsivamente, mas com propósito. Eu me comunicarei contigo de maneira explícita, seja por meio de sonhos, palavras, pessoas ou silêncios. O céu não está em silêncio, está em transformação. O que ainda não se manifestou já está em processo de chegada. Mas é preciso que o seu coração esteja em sintonia, pois uma bênção fora de tempo se transforma em fardo.
E eu não quero te sobrecarregar, quero te impulsionar. Acompanhe-me dia após dia, passo a passo, pois cada passo faz parte do plano. Você chegou até aqui porque ignorou a voz da desistência. Agora, mantenha-se firme contra a distração. O que vou fazer com você exige concentração. Muitos tentarão te desviar do caminho com promessas simples, mas o que ofereço tem solidez. Confie nos processos, ainda que sejam lentos. A glória que manifestarei em você não será temporária. Será como uma árvore frutífera à margem de águas tranquilas, constante, firme e repleta de vitalidade. Esse é o meu plano, e não há como ele dar errado. Há propósito eterno em cada pormenor. O caminho que você percorreu até aqui não foi em vão. Cada curva, cada pausa e cada recomeço foram marcados pela minha assinatura. Até os lugares onde você caiu foram marcados por misericórdia. E é por isso que hoje você percebe algo diferente se movendo dentro de você. Não se trata apenas de emoção, mas de uma convicção suave e profunda de que algo que você nem sabia que precisava está sendo recuperado. Há um ajuste silencioso ocorrendo, reposicionando teu coração no caminho que tracei desde o começo. Você notou como seu coração se tornou mais sensível nos últimos dias, como se algo estivesse te preparando para uma nova fase. Isso não é acaso, é orientação. É como se a sua alma estivesse percebendo a chegada de uma mudança sagrada. Não se tratará apenas de uma mudança nas circunstâncias, mas de uma transformação na identidade. Porque não me limito a tocar o que está ao teu redor. Estou moldando o que está dentro. E quando você muda por dentro, tudo ao seu redor também muda. Existem marcas desconhecidas e feridas antigas que você aprendeu a ocultar. Mas eu que te vi em cada estação, nunca ignorei teu silêncio. E agora, o que antes parecia uma cicatriz sem cura, eu trato com cuidado profundo, pois o que não foi resolvido, eu compartilho com amor, não para te expor, mas para te libertar. Tudo o que você suprimiu por medo agora será expresso como testemunho. A dor que te silenciou será a voz de liberdade para outros. Sua vida não foi em vão. A inquietação que você experimentou recentemente não foi fracasso, foi preparação. Eu estava te convidando a deixar lugares que já não refletem tua essência. Tudo o que te era útil no passado se tornou insuficiente, pois teu espírito se expandiu. E agora essa expansão demanda bravura. Não é mais possível andar curvado em lugares pequenos. Estou te conduzindo a lugares vastos onde tua voz, tua fé e tua dedicação poderão florescer. Você teve a sensação de estar em uma jornada longa, com um horizonte que parecia sempre distante, mas hoje eu te digo que está mais próximo do que pensa. O deserto não representou uma punição, mas sim um filtro. Nele deixaste para trás fardos que te impediam de avançar. E agora, com a mente tranquila, verás com mais clareza. A estrada prossegue, porém agora os passos serão orientados pela certeza. O que antes era uma esperança delicada, transforma-se em uma confiança sólida, pois já te concedi a vitória interiormente. Não tenha medo quando mudanças inesperadas ocorrerem. Quando tenho certeza de que é areia, eu elimino o que aparenta ser sólido. Não me impressiona a estabilidade que muitos invejam. O que me impulsiona é a verdade. E se algo for tirado de você agora, é porque eu já organizei algo superior. Não confunda perdas com abandono. Em mim, toda a poda é temporária, e todo corte visa o crescimento. Algo novo está se formando sob a superfície, e em breve surgirá com vigor. Não é necessário compreender tudo para prosseguir. A fé não demanda lógica, demanda entrega. E essa contribuição que você faz hoje de forma silenciosa será recompensada nos céus. Não olho da mesma forma que os homens olham. Percebo intenções e sacrifícios que passam despercebidos por muitos. Aquela renúncia, aquele perdão, aquele sim sem garantias. Tudo isso está registrado à minha frente. E eu sou o galardoador daqueles que me procuram com sinceridade. Não te esquecerás do que fizeste em segredo, pois eu honro em público. Alguns já perderam a fé em você, e isso te machucou. Porém, hoje eu te digo que nunca deixei de acreditar na minha obra em ti. O mundo enxerga etiquetas, eu percebo a essência. E o que plantei em ti ninguém pode tirar. Nenhuma palavra negativa, nenhuma comparação desleal,
nenhuma recusa. Sou aquele que defende a tua verdade, mesmo quando outros tentam silenciá-la. E essa verdade dará frutos que afetarão mais vidas do que você consegue imaginar. Tua trajetória não será recordada pelos momentos sombrios, mas pela luz que decidiu carregar. Mesmo quando tudo ao redor se apagava, há algo em você que o tempo não consegue extinguir, a sua luz interior. E essa chama não surgiu de esforços humanos, foi acesa por minha pessoa. Mesmo quando parecia fraca, eu soprei novamente, e agora ela se transformará em uma chama que ilumina caminhos. Muitos encontrarão direção ao ver tua constância, porque o que está em ti. Você aguardou por tanto tempo algo que parecia sempre fora de alcance, mas agora eu ponho fim ao ciclo da espera sem fim. Existem promessas que estavam guardadas por razões que você nunca conheceu, mas agora, com seu coração amadurecido, posso libertar o que antes te oprimia. Meu tempo não é punição, é cuidado. E hoje, pela primeira vez, você entenderá que o tempo que te preparei foi uma bênção, pois quem recebe antes do momento certo se perde. Agora, porém, você está preparado. Escreva aqui nos comentários com a sua própria fé. Sua luz me orienta. Afirma com sinceridade, pois cada palavra de confiança carrega um peso espiritual. E para fortalecer o teu coração, aceite esta promessa. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos 27, 1. Guarde isso para você. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Acompanha. Há mais descobertas por vir. Você não foi feito para passar a vida perseguindo o que os outros consideram sucesso. O que preparei para ti é mais significativo do que reconhecimento ou sucesso superficial. Convidei você para encontrar estabilidade interior, uma paz que não está sujeita às circunstâncias e uma alegria que não depende de aplausos. Um senso de propósito que persiste mesmo na ausência de espectadores, pois o seu valor reside não na performance, mas na presença, e você traz a minha presença consigo. Tudo o que parecia estagnado está sendo desbloqueado, não por artifício, mas por graça. Já fiz o que era preciso e agora verá as portas que antes estavam fechadas se abrindo com facilidade. Não tente pressionar o que estou prestes a liberar. Apenas fique atento, pois há ocasiões em que o milagre acontece e é necessário sensibilidade para identificá-lo. O som da promessa está mais forte agora, e seu coração já sentiu que algo no ambiente mudou. Você será surpreendido, mas não com sustos, e sim com bênçãos. Aqueles que me amam pelo que sou, não pelo que dou, eu gosto de surpreender. E ao tomar consciência disso, eu multiplico o que antes era escasso. O que você fez por amor, receberá em grande quantidade. Nada que surge do espírito morre sem propósito. E você será lembrado como alguém que nunca colocou o céu em segundo plano, mesmo quando tudo parecia desviar. Eu também presto atenção aos detalhes. Eu guardei as frases que você esqueceu. Li os desejos que você nunca expressou. Existem bênçãos a caminho, não por sua solicitação, mas por eu entender o que você necessita antes mesmo de você perceber. E ao chegar, você perceberá que foi cuidado, não acaso. A beleza está nos detalhes, e eu sou Deus que se manifesta nas sutilezas. Prepare seu coração para perceber a bondade, até nas pequenas coisas do dia a dia. A ansiedade tentou te aprisionar, com pensamentos acelerados, previsões desastrosas, e aqueles dias em que você acordava sem saber por onde começar. Porém, hoje proclamo a paz, não uma paz passageira, mas duradoura. Uma tranquilidade que chega sem aviso, organiza seus pensamentos e purifica sua alma, porque onde existe presença, existe descanso. E você começará a vivenciar isso. Mesmo com as obrigações, sentirás leveza. Isso é cura interior. O amor que você procurava em tantas vozes, eu já te dava em silêncio. E agora, com tua escuta mais atenta, começarás a entender que sempre estive aqui, não para dominar, mas para apoiar. Nunca se tratou de exigir, sempre foi sobre amar. E esse amor que não demanda desempenho te libertará de comparações. Quando você compreender o quanto é amado, deixará de implorar por atenção onde não há reciprocidade, pois em mim você é inteiro. Não tenha medo do que está por vir. Você não passará por essa nova fase sozinho. Já coloquei pessoas adequadas, conexões divinas,
e recursos surpreendentes. Mesmo que você não perceba hoje, tudo já está preparado. Não sou de improvisar, eu organizo tudo com perfeição. E a única coisa que você precisa fazer é acreditar, confiar plenamente. Ao confiar, você permite que o céu atue, e o que vier será tão alinhado e evidente que não restará dúvida de que se trata de uma intervenção divina. Estarei com você todas as manhãs. Sussurrarei direção a cada escolha. Em cada desafio, serei teu apoio. Essa conexão que se inicia hoje se transformará na tua principal fonte de poder. Não busque segurança na previsibilidade, mas na presença. Eu sou perseverante. Não sou afetado pelas estações, e mesmo quando teus sentimentos vacilarem, eu continuarei inabalável. Agarre-me com confiança, pois aqueles que se apoiam em mim não são dominados pelo medo, mas fortalecidos pela fé. Eu te habilito para superar o que antes te impedia. O que antes te impedia emocionalmente, agora será enfrentado com bravura. Porque o que te ofereço não é falta de batalha, mas triunfo sobre ela. Você se expressará com mais clareza, agirá com mais segurança e descansará com mais profundidade. Esse é o resultado da minha ação em você. E quando as pessoas perguntarem o que mudou, você poderá responder: foi Deus, pois a sua transformação será evidente. Você não é mais o mesmo. Embora por fora tudo pareça igual, por dentro está ocorrendo um renascimento. E com esse renascimento surgirão novas perspectivas. O que antes te atraía, agora te perturba. O que antes te distraía, agora te parece sem sentido. Isso indica crescimento. Teu espírito está em processo de amadurecimento. E aquele que amadurece se harmoniza com o céu. Continue nessa trajetória, pois está sendo conduzido de glória em glória por um Deus que nunca falha em seu propósito. Nada do que viveste será em vão. Até os erros são utilizados por mim como parte do processo de construção. Quando me dás até os fragmentos, eu crio uma obra-prima, e com tua vida farei algo que ninguém conseguirá negar. Não se tratará de aplausos, mas de presença, e a tua maior felicidade será perceber que eu estive presente em cada capítulo da tua trajetória. E se até agora eu te sustentei, nada impedirá o que ainda está por vir, porque aquele que inicia uma boa obra é fiel para finalizá-la, e eu sou leal. Cada marca que se carrega no coração não representa fraqueza, mas resistência. Você não desmoronou, apesar de ter todos os motivos para isso. Isso é misericórdia. Isso é eu te amparando quando a tua força se esgotou. E hoje, ao refletir sobre tudo o que já superou, note: não foi sorte, foi intervenção. Eu estabeleci limites no que tentou te derrubar, e mesmo sem entender, você superou mais do que pensa. Suporte isso com dignidade. A beleza na tua persistência. O que o mundo considera atraso, eu vejo como estratégia. Cada pausa aparente foi um momento para te preparar, e não para te punir. Enquanto a ansiedade clamava que nada estava acontecendo, eu estava de forma silenciosa, ajustando o que era invisível. Porque o que é eterno não surge na pressa. É moldado no oculto, desenvolvido no silêncio, reforçado na paciência, e agora está no ponto. A época da colheita está se aproximando. Você não aguardou sem motivo. Algo de grande porte está se aproximando. Você será colocado em lugares que nunca imaginou, mas que eu idealizei para você, não por mérito humano, mas por alinhamento espiritual. Porque aqueles que permanecem fiéis, mesmo sem receber aplausos, possuem uma autoridade que não negocia títulos, mas sim autenticidade. Eu concedo honra àqueles que permanecem íntegros na escassez, e você foi provado nesse aspecto. Não se deixou levar. Não trocou convicção por conveniência, e agora será recompensado não apenas com restauração, mas também com elevação. Não tenha medo das responsabilidades que o novo tempo traz. Não imponho a ti nada que não tenha previamente preparado o teu espírito para suportar. A dúvida que murmura dentro de você será silenciada pela confiança que eu mesmo instilarei em seus passos. Você caminhará com segurança mesmo em caminhos desconhecidos, pois não será conduzido pela visão comum, mas pela certeza interna. E essa certeza não será trazida de fora. Ela será nutrida pela minha presença contínua. Tudo o que antes parecia pequeno demais para o seu sonho, agora começa a assumir novas dimensões.
O que antes era apenas uma ideia guardada se transformará em um percurso concreto, porque eu dou vida ao que você se atreve a sonhar comigo. Não tenha medo de pensar em voz alta. Não se restrinja ao que já conheceu. Eu crio rotas onde nunca existiu caminho, e a tua submissão silenciosa foi a chave para desvendar o que aparentava estar fechado. Você está prestes a testemunhar o invisível se transformar em algo palpável diante de seus olhos. Mesmo que não te aplaudam, persista, pois teu valor não reside no que os outros enxergam, mas no que eu manifestei em ti. Cada ato de bondade seu, cada palavra de perdão, cada decisão de permanecer em silêncio, eu anotei nos céus. E tudo que é registrado no céu, a terra não consegue ignorar para sempre. Haverá um momento em que o que você viveu em segredo será reconhecido com honra, e todos perceberão que você optou pelo caminho certo, mesmo quando parecia invisível. As comparações tentaram te silenciar, mas eu não te criei para ser uma cópia de ninguém. Teu chamado é singular. Teu percurso é único. Tua voz possui um timbre que eu assoprei. Quando você deixa de se comparar com padrões externos, começa a andar com leveza, pois o fardo de agradar é trocado pela tranquilidade de ser fiel a si mesmo. E obedecer me faz feliz. Quando percebo que você está livre da necessidade de ser aceito, eu faço o favor, porque onde existe verdade, existe abundância de graça. Você foi criticado por escolhas que apenas eu compreendi, mas hoje afirmo: você agiu corretamente ao recuar, esperar e preservar sua energia enquanto todos o pressionavam. A rapidez é recompensada no mundo atual. Eu valorizo a direção, e a sua decisão de parar para me ouvir fez a diferença. Agora que seu espírito está alinhado, você não ficará mais dando voltas. Mesmo que o trajeto não seja evidente para os demais, seguirá com uma direção definida. Sou a tua bússola e não permitirei que fiques perdido em nenhum instante. O que antes parecia distante está sendo aproximado, não por ação humana, mas por magnetismo divino. Quando o teu coração se harmoniza comigo, a bênção não precisa ser buscada. Ela se aproxima de você. Isso não é recompensa por desempenho, é resultado de capitulação. Você não adquiriu graça, apenas depositou confiança no meu zelo. E a partir de agora, tudo ao seu redor começa a reagir a essa nova fase. Até o que antes te rejeitava começará a se abrir, pois agora há um selo de propósito em você. Eu entendo a origem do cansaço que você não consegue descrever. É algo além do físico, é o cansaço de suportar fardos invisíveis, de lidar com expectativas, de tentar resolver tudo. Porém, hoje eu te convido a um descanso verdadeiro. Não se trata de uma pausa na agenda, mas de uma renúncia ao controle. Permita-me guiar. A ansiedade diminuirá quando entenderes que não tens responsabilidade por tudo. És somente um canal. E eu, que sou a fonte, nunca permitirei que te falte o necessário para cumprir tua missão. Você já teve a sensação de ser invisível, como se sua voz não tivesse efeito? Mas eu te digo que toda semente plantada com fé, mesmo que em silêncio, brota no momento certo. Há pessoas sendo tocadas por atitudes suas que você já esqueceu. Pois quando o amor é verdadeiro, ele traz consigo a eternidade, e esse amor tem estado ao seu lado. Por essa razão, os frutos não demorarão a aparecer. Estás rodeado por sementes vivas que em breve produzirão colheitas tão generosas que até te surpreenderás. As dores que pareciam intermináveis estão diminuindo, pois agora o conforto não virá apenas de palavras, mas de ações. Estou te mostrando evidências do que faço. Questões que antes não se resolviam agora começam a ser solucionadas. Portas que aparentavam ser blindadas começam a ranger, e o barulho da transformação se aproxima. Escuta, entende, não é emocional, é espiritual. E você sabe, há algo em movimento. E esse movimento surgiu do alto e foi trazido pela tua fidelidade. A esperança que aparentava estar desgastada está sendo revitalizada. Eu te darei um novo ânimo, diferente do que você tinha antes. Será mais profundo, mais sereno e mais robusto. Você deixará de viver em altos e baixos e começará a trilhar um caminho de estabilidade interior, pois estou te firmando sobre a rocha e mesmo que ventos venham, não te levarão mais. Está estabelecido, está confirmado, está respaldado pela promessa que nunca quebra. Escreva nos comentários com fé genuína: acredito no plano divino. Essa afirmação tem força quando surge do coração. Abrace agora esta palavra. Mas os que confiam no Senhor terão suas forças renovadas. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão,
Caminharão, e não se fatigarão. Isaías 40:31. E se você ainda não está inscrito, faça isso agora, pois sua jornada precisa de uma direção constante. E desejo prosseguir conversando com você passo a passo. O que te esperava no futuro já começa a chegar ao teu presente. Porque eu abrevio trajetos ao perceber fé perseverante, e a tua tenacidade me agradou. Você não desistiu quando tudo pedia para parar, e isso comoveu o céu. Agora existem novas rotas sendo criadas. O que antes te exauria será trocado por leveza. O que antes demandava esforço se tornará fluido, pois, ao colocar minha mão, até o impossível se submete, e você experimentará isso como nunca antes. Estou te ensinando a viver de forma profunda, a não se satisfazer com o superficial. O que antes te divertia agora parece insignificante, pois tua alma está se desenvolvendo, e esse desenvolvimento trará oportunidades para a sabedoria, discernimento e revelação. Você começará a enxergar o que é invisível, a compreender o que antes te confundia, e sua voz terá relevância, pois quem se expressa a partir de um lugar profundo toca os corações, e o mundo necessita da sua profundidade. Nada foi em vão. As etapas que pareciam estéreis foram, na verdade, incubadoras de crescimento. O silêncio que te perturbava era o lugar onde tua raiz se desenvolvia. E agora, com raízes profundas, nada poderá te remover. Você suportou o que muitos não conseguiriam. E por isso, a sua colheita será intensa, não será medíocre, será generosa, verdadeira, robusta. E o melhor de tudo, não virá com sofrimento, virá com tranquilidade. Porque quem semeia com lágrimas, colhe com alegria. E chegou a hora de cantar. Você será como um farol na neblina. Outros seguirão a luz que eu colocarei em você. Não será luz artificial, mas fogo aceso no íntimo, e essa chama não se extingue. Tua luz persistirá, mesmo diante de circunstâncias adversas, porque não se baseia na aceitação humana, e sim na conexão espiritual. E você está ligado. Portanto, esteja pronto para ser a resposta. Ainda que não te sintas preparado, estarei ao teu lado, falando por meio de ti. O ciclo de escassez chegou ao fim, não só no aspecto financeiro, mas também no emocional, espiritual e relacional. Estou recuperando o teu sentimento de plenitude. Você não viverá mais com sobras. Tua alma se nutrirá do que é sólido, e tua mesa estará farta. Haverá honra, mesmo diante de adversários. Porque eu organizo banquetes onde antes só havia sobrevivência, e você se sentará à mesa, não temendo a perda, mas com a certeza de que já é herdeiro. E herdeiros não imploram. Não é tarde para começar de novo. Sou especialista em recomeços, e onde muitos veem um fim, eu vejo um novo começo. Apesar das marcas e das histórias não resolvidas, eu te ofereço um novo caminho. Não pede perfeição, pede entrega. E sua entrega já teve início. Portanto, o novo não precisa mais aguardar. Já está em processo. E em breve perceberá indícios disso, pequenos no início, mas evidentes. E tua fé admitirá que fui eu desde o começo. Eu cuido dos teus. Os que você ama, eu também atingi. Até mesmo os que aparentam estar distantes estão sob minha observação. Nenhuma prece tua por eles foi negligenciada. Estou lidando com o que sua palavra não abrange. E haverá reconciliações que você nem se atrevia a esperar, pois eu restauro relações com poder. Para mim, nada é irreversível. E tua casa continuará sendo um lugar de paz. O que antes era tensão se transformará em testemunho, pois sou um Deus de restituição. Você está sendo preparado para suportar a glória, e isso requer uma base sólida. Portanto, alguns processos foram prolongados não para te exaurir, mas para te fortalecer. Agora que você está mais estável, a responsabilidade virá com essa estabilidade. Porém, não tenha medo. O que está por vir não te sobrecarregará. Será como uma roupa sob medida, se ajustará com leveza e você perceberá. Era isso que esperava, ainda que não conseguisse nomear, pois quando é meu, o coração reconhece. Estou erguendo a sua cabeça. O peso que te dobrava está sendo retirado, não mais por esforço, mas por graça. E ao erguer os olhos, perceberás que o horizonte se transformou, as cores se alteraram e o caminho se iluminou, pois a tua visão foi restaurada. Agora, você vê com uma perspectiva eterna, e quem vê com meus olhos não se perde nem no escuro.
pois minha luz nunca se apaga e estará com você até o fim, para sempre, porque eu nunca deixei de estar. Estou despertando em você uma perspectiva mais elevada. O que antes parecia confuso agora começa a se estruturar em sua mente como partes de um quebra-cabeça espiritual. Não se trata apenas de compreensão, mas de discernimento. Você começa a distinguir o que é autêntico e o que tentava imitar meu som. Porque eu te ensinei a identificar minha voz em meio ao caos. E essa voz não confunde, não força, nem culpa. Ela conduz com tranquilidade e firmeza. E é por ela que quero que andes. Se o teu coração ainda guarda vestígios de acusações passadas, hoje eu ponho fim ao ciclo da culpa. Nenhuma condenação do passado tem poder sobre o que eu já purifiquei. Nada do antigo pode impedir quando eu declaro algo novo. Você não será mais lembrado pelas falhas que cometeu, mas pela mudança que experimentou. Não é para que você finja ser outra pessoa que eu te reposiciono, mas para que descubra quem realmente é quando está repleto da minha presença e livre das correntes invisíveis. Muitos aguardaram testemunhar tua queda, porém presenciarão tua firmeza. Porque eu não te estabeleço em elogios, mas em crenças profundas. O que estou construindo contigo não pode ser afetado por opiniões alheias. Está surgindo em teu espírito um senso de identidade tão firme que nem a deserção dos mais íntimos te fará questionar quem és. Você não é resultado de circunstâncias, mas de promessa. E promessa selada por mim não falha, não atrasa, não retrocede. Tudo o que você passou até agora criou em você uma resiliência que agora será empregada para espalhar esperança. Não deixei passar nenhum dia de dor. O que parecia ser um castigo era, na realidade, um campo onde sementes invisíveis estavam sendo semeadas. E agora essas sementes começam a germinar. Não com espetáculo, mas com solidez. Não preciso de um palco para me apresentar. Meu mover começa de dentro e você será renovado de dentro para fora. Houve momentos em que sua voz se silenciou, mas seu espírito clamava internamente. E eu escutei. Escutei quando ninguém mais escutou. Eu ouvi o que você nem sabia como dizer. Não foi preciso dizer nada. A sinceridade do teu coração me comoveu. E hoje eu te devolvo a voz. Porém não uma voz machucada, defensiva ou exausta. Uma voz curada, clara e repleta de autoridade. E quando você se manifestar, aqueles que te ignoraram começarão a entender que havia um propósito sendo desenvolvido no silêncio. Se existe receio do novo em você, eu te dou força, pois tudo o que eu ofereço vem com a bravura necessária para ser vivido. Você não será colocado em uma situação para a qual não está pronto. Meu tempo é ideal. E quando parece que estou te levando para o desconhecido, é porque já estou lá te aguardando. Cada passo seu será guiado por uma sabedoria que não é fruto de esforço, mas de revelação. Não tenha medo. Eu mesmo confirmarei o caminho a seguir. Uma beleza está se desenvolvendo nos bastidores da sua trajetória. Você pensava que estava perdido, porém, na realidade, estava sendo direcionado para outro caminho. Nem todos os desvios são engano. Para evitar quedas maiores, permito alguns. O trajeto que aparentava te atrasar na realidade, te protegeu. E agora, ao olhar para o passado, não enxergarás desperdício, mas livramento. O que antes não compreendias, agora fará sentido. Porque eu sempre estive zelando pelo plano do qual você não tinha conhecimento. Você carregava uma inquietação constante, como se algo estivesse sempre prestes a ser resolvido. Mas hoje eu te dou descanso, não como uma fuga, mas como uma paz ativa. Uma paz que persiste apesar de as circunstâncias externas ainda não terem mudado. Essa paz não é resultado das circunstâncias. Ela surge da convicção de que continuo no controle. E essa convicção te sustentará. Tua alma se tornará mais leve e tua respiração retornará ao ritmo da serenidade. Não tente prever o que só compartilharei no momento apropriado. A angústia pela resposta te consome mais do que a espera em si. Acredite, a revelação transformadora já foi preparada e será concedida a você no momento preciso da sua trajetória. Porque não compartilho para impressionar, mas para transformar, e quando você receber o que está por vir, não haverá dúvida de que foi uma resposta divina. Teu espírito identificará e tua mente se ajustará ao caminho certo. Visito-te com uma nova dose de graça todas as manhãs.
Mesmo quando você não está ciente, sua alma é permeada por esse cuidado contínuo. As batalhas do dia anterior não cancelam as bênçãos renovadas que tenho para você. E neste momento, ao ler estas palavras, sua alma está sendo alinhada. Um novo começo está sendo liberado dentro de você. E esse recomeço não requer força, mas permissão. Mesmo que sejam menos conhecidos, deixe-me guiar você por trajetos mais elevados. Você nunca esteve sozinho. Mesmo que tenhas percorrido vales sem a companhia de nenhum rosto conhecido, minha presença nunca te abandonou. Estive presente em cada parte da tua história, mesmo nos momentos mais sombrios. E é precisamente nesses lugares de solidão aparente que te fortaleço mais. Porque o isolamento não foi descaso, foi incubadora. O que nasceu ali agora tomará forma, e o que era invisível começará a interagir com realidades tangíveis. Existem escolhas que devem ser feitas sem certezas. E é nesse ponto que a fé se faz presente. Não peço que compreendas tudo, apenas que confies em mim. O que eu te preparei está além do que tua razão compreende. Portanto, se fundamentares a tua jornada apenas no que é seguro, perderás os maiores milagres. Acompanhe-me mesmo quando não for entendido. Aquele que age guiado por uma direção divina, mesmo que pareça insensato aos olhos naturais, vivencia o extraordinário. Agora, escreva nos comentários de forma intencional. Sua luz me guia. Esse gesto simples sela no âmbito espiritual a tua entrega. E para te dar ainda mais força, escuta esta palavra eterna. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmos 119:15. Música. Se ainda não te inscreveste, faz isso com intenção. A sua ligação com o que vem do alto deve ser constante. Existem mais descobertas planejadas para fortalecer sua jornada. Continue atento. Você aprenderá a viver sem receio do futuro. Não porque ele será impecável, mas porque estarei contigo nele. A ansiedade diminui à medida que a tua confiança em mim aumenta. Não prometi que não haveria desafios. Prometi estar presente de forma inabalável. E com essa presença vem conforto, orientação, segurança. Não tenha medo dos próximos passos. Já tomei a iniciativa de preparar o terreno. O que antes te amedrontava agora será lugar de triunfo, porque a paz sempre me precede. A sua história está sendo escrita com um propósito duradouro. Cada página tem seu valor, até mesmo aquelas que foram marcadas pela dor. Nada será eliminado. Até as linhas tortas eu utilizo para criar mensagens que tocam outros corações. Você será um instrumento, não pelo seu conhecimento, mas pelas experiências que compartilhamos. E a tua história servirá de cura para outros, porque aqueles que já sofreram profundamente amam com verdadeira compaixão. E esse amor primeiro te curará, depois te curará. Você não precisa mais solicitar autorização para ser quem eu te formei para ser. Já te desvinculei das expectativas que os outros impuseram a você. Já te livrei da comparação que te fazia mal. Agora és livre para viver tua verdade em mim. E essa liberdade te proporcionará leveza. Você tomará decisões com mais leveza, expressará suas palavras com mais clareza e agirá com mais firmeza. Porque quem vive a verdade não precisa justificar nada. A paz interior que ela possui é a prova mais clara de que está seguindo o caminho correto. O período de ocultar o que coloquei em você terminou. Tua luz foi criada para brilhar, não por vaidade, mas por propósito. Há pessoas aguardando a tua bravura, esperando a tua ação. Não menospreze a força da sua dedicação. O que você traz pode parecer básico, mas em minhas mãos se transforma em algo maior. Só preciso da tua disposição, e com ela farei muito mais do que me pediste. Porque aqueles que se oferecem com humildade recebem orientação com clareza. O que não floresceu antes, florescerá agora, pois teu terreno foi preparado. A rigidez que antes impedia o crescimento de raízes profundas, agora foi superada. E a sensibilidade que você possui atualmente torna-a receptiva ao que eu quero semear. Não aguarde mais pelo momento perfeito. Ele já está aqui. Comece com o que você tem. Haja com o que você sabe. Eu finalizarei com o que está faltando. E perceberás como a tua obediência criará oportunidades que o talento por si só nunca conseguiria. As vozes que buscavam perturbar tua paz começam a silenciar-se. Não por mágica, mas porque seu espírito está se tornando seletivo.
O que antes te distraía já não te afeta mais. Isso representa a maturidade espiritual. Isso indica que você está preparado para voar mais alto. E quando você sobe, muitos sons ficam para trás. Agora ouves com nitidez. E quem escuta o céu com clareza, anda com segurança. Mesmo quando os ventos tentam alterar o caminho, você se mantém firme, pois sua orientação vem do alto. A tua sensibilidade não é uma fraqueza, mas uma prova de que o teu coração está vivo. E um coração vivo sente, lamenta e se compadece. Não te tornes insensível por causa das feridas. Não te tornes indiferente para te proteger. Eu te criei com carinho e intenção. E essa sensibilidade é um meio para curas. Eu te utilizo por meio dela. Portanto, não a esconda. Use-a com sabedoria. O mundo necessita de pessoas que sentem, que agem com amor e que escutam com o coração. E você possui essa habilidade interior. Eu também te liberto da urgência, pois tudo que é eterno não é feito às pressas. Aprenda a respeitar os processos. Eles são tua formação, teu treinamento, tua segurança. Não se queixe do tempo. Aprenda com ele. Tudo o que estou edificando em você requer raízes profundas, e elas somente se desenvolvem com paciência. O que está por vir será tão firme que resistirá a ventos e mudanças, e isso será resultado da sua escolha de acreditar em mim, mesmo quando tudo parecia estagnado. O brilho que coloquei em teus olhos retornará com força. Aquele olhar que se apagou pelas desilusões será reacendido, pois a tua esperança não será mais delicada, mas amadurecida, fundamentada não em ilusões, mas em promessas eternas. E quem confia em mim nunca será humilhado. Teu rosto voltará a transmitir segurança. Tua presença será tranquilidade em meio ao caos. Porque quem mantém a esperança viva se transforma na resposta viva. E você já está se tornando essa resposta. Mesmo sem notar, a tua fé já fez milagres. Muitas foram removidas do teu caminho sem que tu percebesses. Porque eu ajo em silêncio, enquanto o mundo só reconhece depois. E a tua fé, ainda que fraca, foi o bastante. Porque o que define o milagre não é a dimensão da fé, mas o destino. E você depositou sua fé em mim. Isso foi suficiente. Agora verás com os olhos o que teu espírito já conhecia. O cenário mudará, mas o maior milagre será reconhecer que sua alma já não é a mesma. Está viva, está forte, está preparada. Observei quando teus ombros se curvaram sob o peso de responsabilidades que pareciam exceder tua capacidade. Ninguém percebeu, mas você lutava internamente para sustentar o que estava prestes a ruir. E mesmo assim não recuaste. Hoje venho recordar que a força que te permitiu suportar não era apenas tua, era também minha. Estive lá, apoiando cada passo, renovando em silêncio o que a fadiga tentava desgastar. Agora, o descanso não será mais uma exceção, mas sim um componente do seu ritmo. Você aprendeu a esconder a fadiga por meio de sorrisos rápidos, mas eu nunca me deixei enganar pelas aparências. Sei o quanto te machucava ouvir que precisava ser forte, enquanto por dentro tudo clamava por alívio. E é esse alívio que compartilho agora. Eu tiro o peso que os outros não percebem, as exigências que a tua alma aceitou sem questionar. Hoje, transformo a maneira como você vive. A leveza que prometi não é fantasia. É um destino concreto para aqueles que caminham sob minha palavra. Em várias madrugadas, teus pensamentos fluíam como ondas turbulentas. O sono chegava, porém a paz não. Estavas deitado fisicamente, mas de pé emocionalmente, enfrentando batalhas invisíveis. Porém, agora eu assopro tranquilidade sobre o teu ser. Vou apaziguar essas águas. O descanso que proporcionarei não será somente físico, mas também profundo, completo e restaurador, pois a sua alma precisa redescobrir a confiança, e eu sou o alicerce que jamais desmoronará, mesmo quando tudo ao redor balança. O que você passou não te determina. Conheço os teus rascunhos, mas vejo o teu livro finalizado. E neste livro existem capítulos ainda não desvendados, repletos de renovação, reconciliação e restituição. Você não está preso ao capítulo da dor. Já passei por essa parte. Agora estou escrevendo com tinta da esperança. Não se preocupe se ainda houver rasuras.
Elas apenas demonstram que a história está em andamento, e histórias vivas possuem a capacidade de recomeçar mesmo quando tudo parece ter chegado ao fim. Teu silêncio contém mais autenticidade do que as inúmeras palavras proferidas por aqueles que tentaram te rotular. Eu compreendo a extensão desse silêncio. Ele não é vazio, é profundidade. Foi nele que plantaste tua fé mais genuína. Foi nesse momento que a tua intimidade comigo se desenvolveu. E agora aquilo que se originou na tranquilidade florescerá diante dos olhos de quem pensava que você havia parado. Eles verão, mas não compreenderão, pois o que está por vir é fruto de uma raiz que apenas eu conheço. Você é mais forte do que imagina, não pela falta de dor, mas pela maneira como a enfrentou. Mesmo fragmentado, você nunca perdeu a determinação de continuar. Mesmo machucado, optaste por não revidar. E esse autocontrole, que poucos valorizam, eu premio. Enquanto o mundo comemora conquistas, eu comemoro escolhas discretas. E cada decisão tua de preservar a pureza do coração foi registrada no céu. Agora, o que está por vir é mais do que uma resposta. Haverá recompensa. Basta de sobreviver. Eu te criei para viver em abundância, não só material, mas também de propósito, de significado e de verdadeira comunhão. A falta que tentava se repetir em tua trajetória está sendo quebrada agora. Ciclos estão sendo finalizados com autoridade. Não porque tudo ao seu redor mudou, mas porque algo dentro de você foi despertado. Quando tua identidade é recuperada, tua realidade não consegue continuar igual. E sua identidade está sendo recuperada por mim. Teus dias não foram em vão. A lentidão que parecia punição era, de fato, uma forma de proteção. Se eu tivesse liberado antes o que você está prestes a receber, você teria se distraído. Porém, agora teu coração cresceu. O que antes te fascinava, hoje já não te controla. Agora você está preparado para acolher com responsabilidade. E ao encontrar maturidade, envio multiplicação. O que antes era superficial, começa a se tornar profundo, consistente e duradouro. Você será a solução para problemas que também já enfrentou. Não te tirei da tempestade para que esquecesses o que viveste, mas para que aprendesses a consolar quem ainda permanece nela. Não se trata de retorno emocional, mas de missão. E tua missão está conectada ao que superaste em silêncio. Por isso, cada cicatriz sua será importante. Cada recordação, um guia para levar outros à recuperação. Não subestime o seu percurso. Ela está impregnada de um propósito sagrado. A sensibilidade que você possui não é uma fraqueza, mas sim uma porta para revelações. Muitos evitam sentir para não sofrer, mas você decidiu aceitar suas emoções mesmo sem garantias. E isso te capacitou a perceber o que é invisível. A partir de agora, esse dom será utilizado de forma mais clara. Tu perceberás antes que os outros vejam, ouvirás antes que digam. Essa percepção se intensificará, porém, tenha em mente que não é para controle, e sim para compaixão. O que te dou é para usar, não para controlar. Você ficará surpreso com reconexões inesperadas. Pessoas que se afastaram por julgamentos ou medo retornarão transformadas pelo que farei em você. Não para reverter padrões antigos, mas para curar o que foi machucado. Ao restaurar, meu objetivo não é retornar ao que era antes, mas criar algo inédito. E essa restauração será acompanhada de compreensão, maturidade e uma nova perspectiva, porque consigo converter até desertos em terras férteis quando existe um coração aberto. O local que anteriormente te machucou será palco da tua recuperação. Eu te levarei de volta, não para relembrar a dor, mas para provar que ela já não tem controle sobre você. Onde antes havia medo, agora haverá poder. Onde havia dúvida, haverá certeza. Porque aquilo que te feriu não terá mais domínio sobre você. Você será completamente livre e essa liberdade trará leveza. Os passos que antes eram pesados, agora se tornarão firmes. Porque eu andei com você até este ponto. Você não será lembrado pelos seus tropeços, mas pela maneira como se reergueu. E esse levantar não foi presunção, foi graça. Ninguém percebeu, mas eu percebi. Eu vi quando a dor tentou te vencer, mas você se manteve firme e não desistiu. A tua firmeza, mesmo em momentos de fraqueza, ressoou no céu. E agora, esse eco retorna como benefício.
Onde você plantou resistência, colherá a estrutura, e quem zombou da sua fragilidade, se calará diante da sua persistência. Não tenhas medo dos ventos que se avizinham. Eles não vêm para te derrubar, mas para incentivar o que já estava dentro de ti. Existem promessas que só se concretizam sob pressão, e você está pronto. O que antes era visto como agitação, agora se mostrará como impulso. Você não perderá o controle, pois não anda mais por sua própria força, mas pelo Espírito. E quando és conduzido por ele, até as adversidades se transformam em ferramentas para te levar mais longe. Escreva nos comentários: eu confio no plano de Deus. Essa afirmação feita com fé sela um ciclo de harmonia entre sua alma e o céu, e mantenha essa verdade em mente. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mateus 5:4. O consolo que chega agora não é parcial, mas sim total, abrangente e constante. E se você ainda não está inscrito, faça isso agora, pois essa ligação não é só digital, é espiritual. Ainda tenho muito a dizer. Tua resistência sendo aprimorada. O que antes te esgotava, agora será encarado com mais discernimento. Você aprenderá a decidir onde direcionar sua energia. Nem toda batalha exige sua resposta, nem todo ataque precisa ser contestado. Às vezes, o silêncio é a resposta mais significativa, e eu te mostrarei a discernir isso, pois tua paz será teu escudo, e quem vive em paz atrai bênçãos. Tu não precisarás mais justificar-te. Minha presença será o teu argumento mais convincente. Os relacionamentos futuros serão fundamentados na verdade, não mais alicerçados na carência, na necessidade ou na fuga, mas no propósito, na direção e na comunhão autêntica. Não te unirei a quem te drena, mas a quem te soma. Você será capaz de identificar isso, pois seu espírito já está mais receptivo ao que é autêntico. E quando o verdadeiro amor chegar, você não terá medo, pois não precisará mais se ocultar. O amor verdadeiro não pede disfarces, ele abraça e fortalece. Estou ultrapassando as barreiras que você estabeleceu. Por medo, por traumas, por cansaço, você estabeleceu barreiras invisíveis ao seu redor. Porém, agora essas paredes estão desmoronando. Você experimentará expansões não por imposição, mas por confiança. Estou expandindo seu território, sua mente, sua influência, e isso acontecerá de forma natural. As portas adequadas se abrirão, os caminhos corretos se alinharão. Basta que você caminhe, e cada passo será validado com tranquilidade interior. O tempo que pensaste ter perdido será recompensado com frutos. Não posso apagar os anos, mas farei com que o que vier compense com intensidade. Você colherá com prazer. Em breve, verá o que por tanto tempo parecia impossível. Não hesite quando a aceleração iniciar. Apenas agradeça, pois sua espera não foi negligenciada, mas sim honrada. E agora tua colheita será valorizada. Quem aguarda com fé não será decepcionado. Isso é uma promessa concreta. Não será mais necessário que você se explique para ser entendido. Eu atrairei pessoas sensíveis que enxergarão a tua essência. Elas não se importarão com o que fizeste, mas com o que trazes dentro de ti. E essas ligações serão profundas, leves e sinceras. Você não viverá mais entre julgamentos, mas entre corações prontos. Antes de dar propósito ao ambiente, eu o separo, e agora o teu ambiente começa a ser ajustado, pois a tua nova fase requer novos lugares e novas pessoas. Cada aspecto da tua trajetória, até mesmo os mais desafiadores, será utilizado para demonstrar meu cuidado. Você perceberá como, mesmo nas falhas, eu estava te guiando. Nada escapou do meu controle. Não reescrevo a sua história para eliminar o que te feriu. Eu desvendo sentido no que aparentava ser caos. E é nesse contexto que surge a tua força, pois quem entende o porquê, aguenta o como. E agora tu entenderás o que antes era confusão. Você não precisa mais aguardar aplausos para se sentir importante. Já confirmei o teu valor. E quando essa verdade se estabelece internamente, as opiniões deixam de ser uma prisão. Você não foi feito para agradar as massas, mas para agradar ao céu. E o céu já te identifica, já te convoca, já age por ti. Portanto, levanta-te com determinação, pois há mais.
E esse mais começa exatamente onde a sua fé se recusa a morrer. E ela está viva, resiliente e preparada para seguir em frente. Eu tirei do teu percurso o que aparentava ser fundamental, mas não garantiria o teu futuro. Muitas perdas se manifestaram como cortes, porém eram, na verdade, libertações. E agora, livres do fardo que te impedia de avançar, teus passos começam a ganhar ritmo. Você percebe mais clareza, leveza e direção. O que parecia ser falta foi, na realidade, um espaço que construí para algo superior. E esse algo já teve início. Ele se revela gradualmente, como uma manhã que acorda sem pressa, porém com intenção. Mantenha-se firme nesta caminhada, pois cada palavra proferida aqui foi pensada para renovar sua fé e reacender sua esperança. Se esta mensagem teve um impacto em sua vida, mostre sua concordância espiritual curtindo, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações. Compartilhe com quem precisa ouvir essa voz libertadora e continue por aqui, pois há muitas outras revelações e orientações celestiais aguardando você nos vídeos seguintes. O melhor ainda está por acontecer.